Classificação das cadeias carbônicas. Os objetivos dessa aula, né, nós temos aqui, não precisa copiar, só para a gente estar informando, que é reconhecer as características do carbono, compreender os principais átomos da química orgânica e suas ligações químicas e fazer atividades, né? Então, esses são os nossos objetivos. Nós temos aqui uma definição de química orgânica, uma definição atual. Nós já devemos ter comentado com vocês aí a definição, né, de química orgânica, mas aqui temos aí uma retomada. Então, é o ramo da química que estuda os compostos do elemento carbono, denominados aí para nós de compostos orgânicos. Eu já falei para vocês que todo composto orgânico, obrigatoriamente, ele deve conter carbono, mas nem todo composto que possui carbono é orgânico, né? Então, essa observaçãozinha aí é válida para a gente estar fazendo a diferenciação aí do que vem a ser um composto orgânico. Aqui tem essas informações também que nós já verificamos, né, sobre as características aí do elemento carbono dispostas na tabela periódica. Como família, ele está na família 4A ou grupo 14. Ele possui aí 4 elétrons na última camada, é isso que confere a ele a tetravalência, né, a possibilidade aí de sempre estar fazendo 4 ligações para alcançar a estabilidade. O seu número atômico é 6, consequentemente ele tem 6 prótons, 6 elétrons. E também tem 6 nêutrons, né? Essas informações nós já verificamos. Bom, então aqui, recordando aí o que vem a ser o primeiro postulado, né, de Kekulé-Cooper, nós sabemos aí que o carbono ele é tetravalente. A tetravalência do carbono se deve aos 4 elétrons que ele possui na última camada. Consequentemente, para ele atingir o octeto, para ele atingir a estabilidade, ele deve fazer o compartilhamento de 4 elétrons. Então, normalmente ele faz isso associando-se, né, ligando-se com outros elementos químicos, principalmente o hidrogênio, como está representado aí na molécula do metano. Esse compartilhamento na química orgânica nós representamos por traços, né? Um traço somente representa ligação simples, 2 traços, ligação dupla e 3 tracinhos, ligação tripla. Então, isso pode estar acontecendo aí com o carbono, para ele sempre estar obedecendo ao primeiro postulado. E sempre devemos realizar isso. Aqui nós temos as 3 possibilidades, né, de ligações aí que o carbono pode estar fazendo. Ele pode fazer somente ligações simples, e eu peço que vocês prestem muita atenção nisso, porque é um assunto extremamente importante, porque quando nós falamos em ligações simples, nós estamos falando em ligação sigma, tá? Então tem aí essa letra grega, né, que é o sigma. Então essas ligações aqui que o carbono está praticando, nós chamamos de ligação simples, né, porque é um par eletrônico compartilhado, mas ela também pode ser chamada de ligação sigma, tá? Quando o carbono quando o carbono faz ligação dupla, nessa ligação dupla aqui nós vamos ter uma ligação sigma e nós vamos ter uma ligação pi, que a gente chama, tá? Então tem essa diferenciação da ligação simples, da ligação dupla, né? Essa caracterização aí por letras diferenciadas, né? E na ligação tripla, nós vamos ter uma ligação sigma, né, que a gente vai, que será essa aqui do centro, e 2 pi aqui na parte de fora, tá? Então veja que na ligação tripla, o carbono ele completa a sua tetravalência, né, fazendo 3 pares eletrônicos com ele mesmo, e depois finaliza com uma ligação simples com hidrogênio aqui para cada carbono, dando 4 ligações aqui para cada carbono. Então, ou seja, a ligação tripla é uma possibilidade que o carbono utiliza aí também para estabilizar. E a ligação dupla também. Isso nós vamos ver mais à frente, ok?
Bom, em relação ao encadeamento do carbono, isso aqui é um postulado. Isso aqui é o terceiro postulado. Então, aqui nós estamos comentando mais especificamente do primeiro postulado, que é a tetravalência do carbono e o seu encadeamento, ou seja, a possibilidade que ele possui de fazer ligações com ele mesmo. Se a gente olhar para essa cadeia aqui, número 1, essa aqui, vamos chamar essa cadeia de número 1, essa cadeia carbônica, nós temos carbonos, né, ligados com carbonos. Essa ligação dupla entre carbonos aqui confere a essa cadeia uma estabilidade, né? Vejam que o carbono, onde está associado aqui com a ligação dupla, ele tem 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Isso vale aqui para o outro carbono também, com 4. Esse carbono ele faz 2 ligações somente, aí a gente coloca 2 hidrogênios nele, ele fica com 4. Então, sempre obedecendo isso, né, pessoal? A tetravalência do carbono. Sempre devemos deixar a cadeia equilibrada nesse sentido. Essa cadeia número 1 aqui, vocês observem que todas as pontas que ela possui, ela está livre, tem pontas livres. Já aqui na cadeia de número 2, vamos chamar essa cadeia de número 2, é uma cadeia que possui também a ligação dupla, né? A gente está observando aqui. O carbono está fazendo a tetravalência, só que um carbono foi ligando com o outro até que aconteceu o fechamento da cadeia. Então veja que ela não tem abertura. É uma cadeia que nós chamamos de fechada, cadeia orgânica fechada. Então a diferença da cadeia número 1 para a cadeia número 2 é justamente isso. Uma é aberta e a outra é fechada. Então, isso pode acontecer também na química orgânica. Nesse primeiro momento da classificação aí das cadeias orgânicas, que é o nosso título da aula de hoje, nós vamos estar reforçando mais os conceitos em cima das cadeias abertas, tá? Cadeia fechada, a gente vai estudar depois. Nessa outra cadeia aqui, a gente verifica o seguinte: a representação, o desenho, ele está omitindo em algumas partes o carbono. Por exemplo, aqui, ó, nesse cotovelinho aqui, tem que ter um carbono aqui, ó. Aqui também, ó. Aqui também, aqui, ó. Então, em todos esses ângulos, nós devemos ter carbonos. Então, isso acontece muito também na química orgânica, a simplificação da cadeia, onde os carbonos são emitidos e também os hidrogênios, né? Aqui nesse carbono aqui, como ele está fazendo 2 ligações, ó, tem que ter 2 hidrogênios aqui. E esses 2 hidrogênios estão escondidos. Então, fica subentendido, né, no estudo da química orgânica, essas informações. Essa cadeia, nesse tipo de representação, que a gente chama de modelo de palito, né, ou de varetas, é a representação aí que o Enem usa muito, tá? Então a gente precisa conhecer muito bem esse tipo de representação para a gente compreender certinho a cadeia. Eu chamo a atenção de vocês aqui para a cadeia de número 4, né? Nesse caso aqui, ó. Essa vai ser a cadeia de número 4. Nessa cadeia de número 4, o que chama atenção aqui é o seguinte. Na de número 3 também aconteceu isso, mas aqui a gente consegue perceber isso melhor. Veja que o carbono, nessa situação aqui, ó, ele está fazendo ligação com um carbono, aliás, com um oxigênio, e aqui o mesmo carbono, ó, ele está ligando-se com outro oxigênio. E veja que o carbono, ele está fazendo a tetravalência. Ele está fazendo as 4 ligações. Ó. Então, ele faz 2 aqui, uma aqui e outra aqui. Dá 4. 2, 3, 4. Então, ele está certo.
Agora, o oxigênio, ele não faz 4 ligações, pessoal. O oxigênio, ele só faz 2, sempre, tá? Então, ele faz 2, fazendo aqui ligação dupla com o carbono, então essa é uma possibilidade. Ou ele pode fazer uma simples com o carbono e outra simples com outro carbono. Ou hidrogênio, que pode ser também, tá? Então, o carbono faz 4 ligações. O oxigênio, 2, tá? Então, guardem isso. Ele pode se associar com ligação dupla com o carbono ou também com ligação simples com um carbono de cada lado. Essa situação aqui para nós, ela é bem interessante, ó. Porque aqui a gente consegue perceber duas coisas também, que a gente vai discutir logo mais, que é a questão daquilo que na química orgânica nós chamamos de heteroátomo. Então, nós já comentamos isso na aula passada com vocês, mas o heteroátomo, ele é um elemento diferente de carbono e hidrogênio. Então aqui nós temos, ó, heteroátomo nessa cadeia. Tem elementos diferentes de carbono e de hidrogênio. Só que nós temos que colocar um asterisco aqui para o heteroátomo, pelo seguinte, para que seja heteroátomo, esse elemento diferente de carbono e de hidrogênio, ele tem que estar entre. O que é estar entre? O que vocês entendem por isso? Estar entre. Terceiro ano, vocês estão acordados aí? Perdão, professor, qual foi a pergunta? O que vocês entendem por estar entre? Um átomo e outro? Isso, estar no meio, né? Então, para Sim. ser heteroátomo, então a gente definiu na aula passada que heteroátomos são aqueles átomos diferentes de carbono e de H. Mas agora, como a gente vai entrar na classificação propriamente dita da cadeia carbônica, para o heteroátomo vale um asterisco, que é uma observaçãozinha, é que além dele ser um elemento diferente de carbono e hidrogênio, ele tem que estar entre carbonos. Então aqui nessa cadeia a gente consegue observar muito isso, ó. Aqui tem o oxigênio. Então a gente pode pensar assim, o oxigênio é um heteroátomo. Nessa condição aqui, ele não é um heteroátomo. Pelo seguinte, porque ele não está entre carbonos. Ele está grudado com um carbono, mas ele não está no meio de carbonos. Certo? Agora, esse oxigênio aqui, esse sim é um heteroátomo. Então, essa cadeia orgânica aqui, ela tem um heteroátomo, que é esse oxigênio. Porque ele está no meio, ó, de 2 carbonos. Ele está entre. Então, nessa situação, ele está entre carbonos. E aqui também tem um elemento diferente, ó, de carbono e H, que é o cloro. Só que é a mesma situação desse oxigênio, ele não está entre, ele está na ponta. Ele está grudado com o carbono, ele não está no meio de carbonos. Isso que é ramificação? Isso que é ramificação, né? Só que aqui nós estamos caracterizando de uma maneira mais apropriada o que vem a ser o heteroátomo, tá? Então, para que fique bem claro isso, para ser heteroátomo, nós temos que ter um elemento diferente de carbono e H, mas ele tem que estar entre carbonos, certo? Entenderam isso? Tem que ser necessariamente entre carbonos? Tem que ser obrigatoriamente entre carbonos. Porque se não ser entre carbonos, aí não caracterizamos ele como heteroátomo, tá? Como nesse caso aqui, ó. Esse oxigênio aqui, do composto 3,
não é um heteroátomo, porque ele não está no meio, ele está grudado com um carbono só. É a mesma situação desse aqui, ó, tá? Então não tem heteroátomo. Na cadeia 3, não tem heteroátomo. Na 2 também não tem heteroátomo, e na 1 também não tem heteroátomo, certo? Bom, aqui nessa imagem aqui foca para nós as possibilidades aí, né, desses átomos que são diferentes aí de carbono e H, né? E traz para nós aí quais são esses principais átomos aí que a gente usa na química orgânica. O principal de todos é o carbono, né, que a gente já sabe que ele liga aí com outros elementos químicos, formando os compostos orgânicos. E a relação aqui traz alguns elementos, né, talvez aí os principais que fazem ligação aí com o carbono, que é o hidrogênio, né, que esse aí é o top, é o que mais faz ligação com o carbono. O oxigênio aí sempre fazendo duas ligações com o carbono. O nitrogênio, isso é importante também a gente observar, o nitrogênio ele faz três ligações com o carbono. E tem os elementos que nós chamamos de halogênios, que são o flúor, cloro, bromo e o iodo, que faz uma ligação só, tá? Então aqui, ó, nessas quatro cadeias, dá para a gente perceber outras coisas também. Então vamos chamar essa cadeia aqui de número 1. Veja o seguinte, pessoal. Essa cadeia número 1, ela só tem carbono e H em toda a estrutura dela. Só que essa cadeia, ela é fechada. Por que que ela é uma cadeia fechada? Porque um carbono vai fazendo ligação aqui com o outro, ó, chega no momento 1, fecha o ciclo aqui, ó, fecha o anel. Então, ou seja, essa cadeia ela fica fechada. Diferente dessa aqui, ó, que tem essa ponta livre e essa outra ponta aqui livre, né? Então, essa é uma cadeia fechada que nós chamamos, e essa aqui é uma cadeia aberta. Agora, olhem para a cadeia de número 3. A cadeia de número 3 é a molécula da cafeína, que tem no café, né? Então, o café, ele tem aquele sabor característico, né? Por N substâncias que tem presentes ali nele, mais uma molécula que se torna aí destaque no café, né? É a cafeína. Essa substância que é viciante, né? Não deixa de ser. Ela tem características aí estimulantes também, justamente pelo fato de se você tomar café aí à noite, por exemplo, tem gente que perde sono. É a cafeína que faz isso. Estimula o sistema nervoso central, né? Ele fica ativo, fica ligado, e então é uma molécula aí muito interessante para a química orgânica. E vejam vocês o seguinte, aqui na cafeína nós temos heteroátomo, ó. Esse nitrogênio aqui, ele está fazendo três ligações, né? Diferente do carbono, que faz quatro, o nitrogênio faz três ligações. Só que esse nitrogênio, ele está no meio aqui, ó, de carbonos, porque aqui tem um carbono e aqui tem outro, ó. E aqui também está outro, tem outro. Então veja que ele está exatamente aqui no meio desse triângulo de carbonos. Então nesse caso aqui, esse nitrogênio pode ser chamado de heteroátomo. Esse aqui também, ó, é um heteroátomo, esse aqui também. Então, ou seja, existem cadeias orgânicas que apresentam mais de um heteroátomo. Já o oxigênio aqui, ele não é heteroátomo, ele está na ponta, ele está ligado com um carbono aqui, ó, mas ele não é heteroátomo nessa situação. Bom, mas o que eu chamo a atenção para vocês aqui na molécula da cafeína não é nem isso, não é nem a questão do heteroátomo, mas a questão aí do carbono fazer quatro ligações sempre e o nitrogênio fazer três, obrigatoriamente, ó, como está aqui, ó, fazendo três ligações simples. Aqui ele faz uma dupla e uma simples, dando três também. Então guardem isso. Nitrogênio faz três ligações, oxigênio faz duas. O oxigênio ele pode fazer assim duas ligações
uma ligação dupla somente, ou ele pode fazer desse jeito, né? Como a gente já viu, uma simples e outra simples. Olhem só essa situação aqui, ó, do nitrogênio, fica bem evidente aqui as três ligações que ele pode estar fazendo. Duas com nitrogênio e uma com carbono. Essa molécula aqui de número 4, nós poderíamos representá-la de uma maneira mais simplificada. Ela ficaria assim, ó, H3C, que é essa parte aqui. Depois, o nitrogênio associado aí com dois hidrogênios. Então, poderíamos estar representando também essa molécula, né? Tem uma ligação simples aqui, dessa maneira também, tá? Bom, então aqui fica perceptível para nós várias situações que podem estar ocorrendo no composto orgânico e para a gente entender outras coisitas más, tá? Bom, então olha só. Fixando os conhecimentos, atividade número 1. Não precisa copiar, tá? Nós só vamos comentar. Então olha o que diz aqui o exercício. O ácido fórmico, então olha só. Aqui está falando de uma substância importante que a gente deve conhecer. O ácido fórmico, cuja fórmula molecular é CH2O2, tem esse nome por ser identificado nas formigas. Então é por isso que ele chama fórmico, né? Ele vem de formiga. Hoje produzido em grande escala, então nós produzimos o ácido fórmico hoje de maneira artificial, né? É usado na produção de vários outros compostos químicos, como mordentes, substância aí utilizada nas colas, utilizadas nas tintas, então verniz, tem muitas substâncias aí que utiliza-se esse mordente. E em medicamentos, entre outras aplicações. A partir do desenho abaixo, que é esse desenho aqui, que é uma fórmula estrutural plana, faltando as ligações químicas, nós vamos completar esse desenho aí, justamente colocando as ligações químicas que estão faltando, tá? Então, olha só, gente. Vamos começar pelo carbono. A gente viu que o carbono com o hidrogênio, que tipo de ligação que o carbono faz com o hidrogênio? O que vocês acham? Carbono com H faz que tipo de ligação? Ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla? Quem se arrisca? Ó, nessa situação aqui, ó, carbono com H. Que tipo de ligação que nós vamos ter aqui? Simples. Exatamente, É ligação dupla, não simples. é? O carbono com o hidrogênio, ele faz sempre ligação simples, tá? Agora, o oxigênio, ele pode fazer dois tipos de ligação. Ele pode fazer ligação assim, ó, uma dupla somente, ou o oxigênio pode fazer uma ligação simples de cada lado, dessa maneira. Quando você associa o carbono com o oxigênio estando aqui na ponta, nós vamos ter que fazer uma ligação dupla aqui, ó, como nesse caso. Agora, nessa situação aqui de baixo, ó, o oxigênio ele ficou no meio aqui de carbono e de H, ó. Ele está no meio do carbono e do hidrogênio. Então ele vai praticar uma ligação simples aqui, ó. Até porque não teria como a gente colocar uma dupla aqui, né, pessoal? Não poderia estar acontecendo isso, ó. Por quê? Por que eu não posso colocar outra ligação dupla aqui nessa posição? Porque não são átomos que se ligam. Não. Não são, o hidrogênio está ligado ao carbono e o oxigênio e hidrogênio está ligado ao mesmo carbono. Sim. Eles sim, já fizeram a ligação e excedeu os limites de ligações do carbono. Ah, sim, aí sim, com certeza. Porque o carbono só pode fazer 4, né? E nessa situação aqui, ó, o carbono ficaria com 5, ó, duas aqui dá 4 e mais uma aqui dá 5.
Justamente. Então não pode acontecer isso jamais. Se eu já coloquei uma dupla aqui e tem uma simples aqui, eu só posso colocar aqui uma ligação simples, tá? Ou nós podemos representar também essa estrutura, como eu acho que vai ficar mais correta, mais perceptível para nós, é fazer o carbono aqui, ligação dupla aqui com oxigênio, aqui tem outro oxigênio, só que esse oxigênio está ligado com ligação simples aqui com o H, ó, e aqui tem outro hidrogênio aqui, tá? Aqui houve uma simplificação, ó, porque aqui tem uma ligação simples entre esse oxigênio e esse hidrogênio, tá? Agora fica perfeita a identificação, ó. Então, vai aparecer aí, ó, a imagem vai dizer isso. Uma ligação dupla ali, uma simples com o hidrogênio, outra simples ali e mais uma simples ali com hidrogênio, tá? Então, perfeito. Essa identificação leva à correta ligação aí do carbono e dos outros elementos. Cada átomo de hidrogênio faz uma ligação só, o oxigênio duas e o carbono quatro ligações, e assim satisfaz a ligação de cada um deles. Agora olhem essa outra atividade 2 aqui. Não é para copiar, nós só vamos comentar. Ela diz assim, o etanol é essa substância, né, que está no esboço aí embaixo, faltando as ligações químicas. É uma substância conhecida há milhares de anos, porque o etanol está presente nas bebidas, e a gente sabe aí que há milhares de anos nós já consumimos, né, bebidas alcoólicas. E tem aplicações aí em diversas outras situações também o etanol, como alimentos e principalmente aí como combustível, né, é o álcool que coloca no carro. Sua fórmula molecular é composta por dois átomos de carbono, C2H6O, essa é a molecular dele, e a partir do desenho abaixo nós vamos completar as ligações químicas dos átomos que estão faltando. Então, fica bem fácil aí a interpretação desse desenho, né? Porque a gente sabe que o carbono com o hidrogênio só faz ligação simples, ó. Então, onde tem carbono com H, eu coloco um risquinho só. Professor, a fórmula molecular do etanol, do metanol e do outro, que se não me engano é propanol, eu acho, são semelhantes? Olha só, metanol. Eu sei que diferencia por conta desse prefixo do meta, o eta e o pro, aliás. Exatamente. O metanol, ele faz referência a um carbono só. Então, a fórmula dele ficaria com um carbono só. Ele vai fazer ligação com um oxigênio aqui e com um hidrogênio. E esse primeiro carbono aqui, ele vai ter que associar aqui com 3 hidrogênios. Então, esse seria o metanol. O etanol é esse aqui, et de 2 carbonos. Então, aqui, ó, ligação simples para esses 2 carbonos. O carbono aqui associa com esse oxigênio fazendo ligação simples, porque o oxigênio aqui está no meio, ó, de carbono e com H. Então, faz outra ligação simples aqui. E o propanol que você falou, a diferença é que ele vai ter 3 carbonos, né? Então, a molécula ela vai crescendo, né? Então, aqui eu posso colocar esse OH aqui, ó, nessa parte. Posso colocar aqui no meio. E aqui ficam 3 hidrogênios, olha. Então, eu coloco um hidrogênio aqui e outro aqui. Esse carbono, como ele está fazendo 3 ligações, está faltando um hidrogênio aqui para ele. E esse carbono aqui, que é da ponta, vem 3 hidrogênios aqui para ele. Então, essa é a diferença do metanol, do etanol e do propanol. A diferença é que todos eles são álcoois, só que a diferença é que um vai aumentando a cadeia em relação ao outro, né? Em relação a um carbono. Então, essa é uma diferença. O nol diz alguma coisa deles? O sufixo nol? Ou é só nome mesmo? O ol
o finalzinho ol identifica que ele é um álcool. Esse an também tem um significado. O an significa somente ligação simples. Então não vai ter ligação dupla, como a gente está observando aqui nesses 3 exemplos. Existem álcoois que têm ligação dupla, só que aí não vai poder usar an, vai ter que usar en, tá? Então a gente vai ver isso mais à frente, já no conteúdo de nomenclatura, que traz aí essa diferenciação. Bom, então aqui as imagens vão comprovar para nós a resolução, né, dessa maneira aí bem certinha, bem desenhada aí. Cada átomo de hidrogênio faz uma ligação só, o oxigênio 2 e o carbono 4. A gente já viu isso. Então, essa atividade 3 aqui, agora eu peço para que vocês copiem, passem esse exercício aqui no caderno de vocês, tá? Então, gente, fazendo aí os comentários dessa questão, a gente identifica aí o seguinte: essa metilamina ou metilamina, uma substância muito importante na orgânica, usada industrialmente como reagente, né, essencial aí para síntese. Síntese quer dizer fabricação, né? Para fabricação de muitos outros compostos. Então a gente vai desenhar a estrutural. Essa CH3NH2 já nos dá uma ideia de quantidades, né, de átomos que tem essa molécula. A molecular justamente serve para isso, para quantificar quanto que tem de cada elemento químico. Então a gente vê que só tem um carbono. Então a gente começa sempre pelo carbono o desenho, tá? Então começa com o carbono e depois a gente vai colocar os elementos secundários, né? O elemento secundário aí no caso é o nitrogênio. Então ele vai estar associado, ele vai estar ligado com esse carbono, né? O nitrogênio vai estar associado aí. Só que eu tenho que saber, né, que tipo de ligação que o carbono está fazendo. Como tem bastante hidrogênio aqui, ó, então provavelmente, e a gente sabe disso, ó, que esses 3 hidrogênios que estão aqui para o carbono, eles vão estar fazendo ligações simples, ó. Então 3 ligações simples aqui. Em cada ligação simples dessa vai entrar um hidrogênio. São 3 hidrogênios que estarão entrando aqui para o carbono. O carbono já faz, pessoal, nesse momento aqui 4 ligações, ó, então ele já está certinho, já está completo. Os hidrogênios também. Resta a gente estabilizar aqui o nitrogênio. Lembrando que o nitrogênio ele faz 3 ligações. Então, ó, eu vou colocar uma ligação aqui e outra aqui, ó. Agora ele está fazendo a triangulação, ó. As 3 ligações ele está fazendo. E nessa ligação livre entra um hidrogênio, porque junto com o N tem 2 Hs associados. Então, nós temos aí essa possibilidade de representação. Eu posso desenhar desse jeito, como eu posso desenhar assim também. H3C, ligação simples, NH2. Tá? Os 2 jeitos aqui estão válidos. Esses 2 jeitos aqui são fórmulas estruturais. Representação é de fórmula estrutural. Certo, gente? Entenderam isso aqui ou tem alguma dúvida? O radical metil. O radical metil é justamente essa parte aqui, ó. O H3C, ou CH3. Então, por isso que quer dizer metil. Metil de um carbono só. Isso é a parte da nomenclatura, né, que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Então, aí tem a correção, né, do mesmo jeito aí que a gente fez. Sempre à disposição da molécula onde o carbono se liga a outro carbono, formando cadeia, ou ao nitrogênio ou oxigênio. Os hidrogênios são sempre para completar as ligações restantes dos demais átomos, tá? Nós chegamos a estudar aí a questão da classificação do carbono primário, carbono secundário, terciário e quaternário. A gente chegou a comentar isso com vocês? Então vamos colocar aí a classificação das cadeias carbônicas, esse é o subtítulo. Qualquer coisa, se a gente não comentou, a gente reforça aqui hoje,
né, na classificação aqui das cadeias, porque faz parte aí do assunto, tá? Nessa classificação das cadeias carbônicas, entra aqui a ideia dos tipos de cadeias carbônicas que eu comentei agora há pouco com vocês, de cadeia aberta, cadeia fechada, né? Só que nesse primeiro momento, como eu falei para vocês, a gente vai estar fazendo somente a classificação. Essa palavra acíclica, ela remete à ideia do seguinte: a letra A significa não. Então é não cíclica. E a palavra cíclica quer dizer fechada. Se ela é não fechada, ela é aberta. Então, essa é a definição aí para nós da palavra acíclica, que quer dizer a mesma coisa de cadeia aberta. Então, a primeira classificação que nós temos, gente, é dela ser uma cadeia aberta. Como a gente só vai estar estudando as abertas hoje, tá? Então, você pode dizer que ela é aberta ou... Professor, é aí que entra aquele negócio de ramificação, então, essas coisas? Isso. Aqui a gente vai reforçar esse assunto. Ok. E aqui na segunda possibilidade de classificação, nós vamos observar quanto à ramificação da cadeia. A gente pode ter uma cadeia que a gente chama ela de normal. Apresenta somente carbonos, né? Primários e secundários. E a gente vai ter também a possibilidade da cadeia ramificada. Na cadeia ramificada, nós temos apresenta pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Tá? Eu vou apagar aqui em cima para eu ter espaço, senão eu não tenho mais espaço aqui. E a última situação quanto à presença de heteroátomo. Então aqui entra aquela situação lá do heteroátomo, né? A cadeia ela pode ser uma cadeia homogênea, não possui heteroátomo. Não possui heteroátomo. Só que aqui vale aquela regra que a gente comentou, né? Para ser heteroátomo, tem que estar entre carbonos, tá?
Então, se ela não tem esse heteroátomo, ela vai ser chamada de uma cadeia homogênea. Agora, se caso ela possuir o heteroátomo, ela será uma cadeia heterogênea. Possui o heteroátomo, tá? Então tem essas 4 situações aqui que a gente vai ter que estar observando. O que é o heteroátomo, professor? Tá. O heteroátomo, ele é um elemento diferente de carbono e de hidrogênio, tá? Então o heteroátomo ele pode ser um átomo de enxofre, de S, ele pode ser um elemento oxigênio, ele pode ser o nitrogênio, tá? Ele pode ser silício, enfim, ele pode ser vários tipos de elementos. Só que para a gente caracterizar ele como um heteroátomo, ele tem que estar entre carbonos. Então, por exemplo, assim, ó, se você tiver o desenho de um carbono aqui, depois você tiver um oxigênio e depois você tiver um outro carbono. Esse oxigênio, ele será um heteroátomo, porque ele ficou no meio aqui de 2 carbonos, ó. Ele está entre carbonos. Então, nessa situação, é um heteroátomo. Agora, se caso você tivesse o oxigênio dessa maneira aqui, quer ver? Se aqui nessa ponta aqui, ó, fosse o hidrogênio, por exemplo. O oxigênio aqui estando ligado com H. Nesse caso não seria um heteroátomo. O oxigênio não seria um heteroátomo, porque ele não fica aqui entre carbonos, tá? Ele está entre um carbono e entre um hidrogênio, né? Ele está no meio desses 2 elementos. Então, nesse caso, não seria um heteroátomo. Para ser heteroátomo, ele tem que estar no meio de 2 carbonos. Ó, uma cadeia reta. Aí aqui na ponta, entrou aqui um oxigênio, ó. Tá? Na pontinha aqui tem um oxigênio. Nessa outra pontinha aqui, a gente vai colocar um outro oxigênio aqui. Tá? Aqui vai ter um hidrogênio. E aqui vai ter outro hidrogênio. Tá? Agora a gente vem colocando os outros hidrogênios. Tá? Então vamos colocar os outros hidrogênios aqui no carbono. Quantos hidrogênios, pessoal, eu tenho que colocar nesse carbono aqui da ponta? 3. 3, né? Ele já está fazendo uma ligação só. Então vem 3 hidrogênios aqui, ó. Esse carbono, ele está fazendo 2 ligações, ó, uma na direita e outra na esquerda. Então aqui eu tenho que colocar 2 hidrogênios para dar 4. Aqui também a mesma situação. Esse carbono, ele está fazendo 3 ligações, ó. Então só cabe um hidrogênio nele. Esse aqui faz uma ligação na direita e outra na esquerda, então aqui cabem 2 hidrogênios para dar 4. Aqui também 2 hidrogênios, ó. Então olha só, gente. Agora a fórmula estrutural plana, essa fórmula aqui chama FEP, né? Como a gente viu. Fórmula estrutural plana, FEP. Nós vamos classificar a cadeia. A primeira classificação que a gente vai colocar aqui
Tá, antes disso, vamos classificar o carbono, para a gente lembrar disso. E se o professor não explicou, a gente vai explicar agora. Então, olha só. Vamos colocar aqui. Classificação dos carbonos. Nós classificamos, pessoal, os carbonos. Bom, o que vem a ser então um carbono primário, né? Carbono primário é aquele carbono que só está ligado com um carbono. Então, olha só. Carbono primário, para ele ser primário, ele vai estar ligado somente com um carbono. Está acontecendo isso aqui na cadeia? Qual carbono aqui que está ligado só com um carbono? Então, esse carbono aqui, que eu coloquei em verde, ele é um carbono primário que a gente chama, porque ele só está ligado com um carbono. Agora, olha esse outro carbono aqui do outro lado, ó. Olha a pergunta que eu estou fazendo. Com quantos carbonos ele está ligado? Olha só a pergunta qual que é. Com quantos carbonos ele está ligado? Esse aqui que eu coloquei em verde, ó. Com carbono, ele está ligado só com esse, ó. Não tem outro carbono. Ele está ligado com hidrogênio, ele está ligado com oxigênio, mas com carbono mesmo, ele só está ligado com um. Então, ele é primário. Carbono primário, guardem isso. Carbono primário é quando o carbono está ligado somente com um carbono, tá? Então, nessa cadeia aqui, nós vamos ter 2 carbonos primários, que são esses que eu coloquei em verde. Agora, se carbono primário está ligado só com um carbono, o carbono secundário ele vai ter que estar ligado com 2 carbonos. Tem isso aqui nessa cadeia? Carbono ligado com 2 carbonos? Esse aqui, ó, olha só esse aqui. Ele está ligado com 2 carbonos. Ele está ligado com o carbono da esquerda, que é primário, e ele está ligado com esse outro carbono aqui, ó. Então, esse que eu coloquei em vermelho aqui, ele é secundário. Esse outro aqui, ó, também é secundário, ó. Porque ele está ligado com o carbono da direita e com o carbono da esquerda, correto? Esse aqui também é secundário, ó, porque ele está ligado com um carbono da direita e o outro da esquerda, tá? Direita e esquerda. Esse aqui também é secundário, ó, porque ele está ligado com esse carbono primário e com esse outro carbono secundário. Então, nessa cadeia orgânica, nós temos 4 carbonos secundários. Agora, carbono terciário não tem. Não tem porque não tem o carbono ligado com 3 carbonos. E quaternário também a gente não tem, porque eu não tenho carbono ligado com 4 carbonos. Tá? Então, nós temos nessa cadeia somente 2 carbonos primários, que são os das pontas, e 4 carbonos secundários. O que nós fizemos agora foi classificar o carbono. Agora a gente vai classificar o desenho aqui da cadeia, como que ela tá, como que ela foi feita. A primeira classificação que a gente viu é aberta. Então, é claro que essa cadeia vai ser aberta. Ela, em nenhum momento aqui ela fica fechada. As pontas sempre estão livres, ó, como a gente observa no desenho. Então, é claro que essa cadeia, a primeira classificação que a gente vai dizer para ela é que ela é uma cadeia aberta. Ou ela tem um outro nome. Qual que é o outro nome? Então, você pode tanto colocar aberta, como você pode colocar acíclica. Os dois nomes aí estão valendo. A outra classificação que a gente fez aí é quanto ao tipo de ligação que a cadeia possui. Então, quando a cadeia ela só tem ligações simples, ou seja, um tracinho só, que é o que a gente está vendo aqui nesse desenho,
Não tem dois risquinhos aqui, não tem dois tracinhos, só tem ligações simples entre os carbonos, é isso que nos interessa. Quando só tem ligações simples, como que chama o tipo de classificação? Quando a cadeia só tem um risquinho, só tem ligações simples, nós classificamos ela como sendo saturada, exatamente. A outra classificação que essa cadeia orgânica vai possuir, e a gente tem que analisar, é quanto à ramificação. Se ela tem ramificação ou não tem ramificação. Como que a gente sabe disso? Quando uma cadeia ela só tem carbono primário e secundário, nós chamamos ela de que tipo? Normal. Normal, exatamente. É o que está acontecendo aqui, não é? Ó, essa cadeia só tem, a gente fez a classificação dos carbonos, ó, só tem carbono primário e secundário, não tem carbono terciário e quaternário. Então essa cadeia ela é normal. E a última classificação agora que essa cadeia possui, a gente vai ter que analisar se ela possui o heteroátomo ou não. Se ela possui o heteroátomo, ela chama heterogênea. Se ela não possui, ela chama homogênea. E daí? Esse oxigênio que nós temos aí, a gente pode considerar ele como heteroátomo? Não. Não, não é heteroátomo. Ele não é heteroátomo porque ele não está entre carbonos. Ele está entre um carbono e um hidrogênio, nas duas situações. Então, esse oxigênio, esses oxigênios, né, porque são dois, eles não são heteroátomos, nenhum deles. Então, a cadeia para nós não é heterogênea. Se ela não é heterogênea, nós chamamos ela de homogênea. Tá? Então, essa é uma cadeia homogênea. Uma outra coisa também que a gente pode questionar vocês aqui é o seguinte, qual a fórmula molecular dessa cadeia? Essa fórmula que a gente desenhou aqui em cima, nós chamamos ela de fórmula estrutural plana. Mas e se o professor quer saber qual a fórmula molecular? O que eu tenho que fazer? 2 aqui no finalzinho, tá? Então essa é a molecular aí desse composto. Beleza? Aí colocando os hidrogênios, ó. Vamos colocar os hidrogênios. Aqui, quantos hidrogênios cabe aqui nessa ponta? Então, nós vamos agora primeiro, num primeiro momento, classificar os carbonos. Vamos classificar, então, os carbonos. Quantos carbonos primários a gente tem nessa cadeia? Lembrando que carbono primário é aquele carbono que só fica ligado com um carbono. Porque ele está ligado com esse da direita e com esse da esquerda. Esse aqui é secundário. Ah, não, tem dois só. Esse aqui também é secundário, ó. Eu achava que esse também que estava entre esses dois era secundário, eu confundi. Só tem dois mesmo. Então tem dois secundários. Esse aqui é terciário. Porque ele está ligado, ó, forma um triângulo aqui nele, ó. Ele está ligado com dois aqui e outro embaixo. Então esse aqui é terciário. Esse aqui também é terciário, ó. Eu tava estranhando, prefiro ficar quieto. Então, terciário nós vamos ter dois. E não um só, né? Então nós vamos apagar aqui, ó. E colocar dois. E aqui, ó, vai ficar com nenhum quaternário. Aí para você tirar a prova, porque às vezes pode acontecer isso, né? A gente fazer errado. Então você conta aqui, ó, 4 com 2 dá 6, com mais 2 aqui dá 8. Aí vê o total de carbonos, ó, para ver se não está esquecendo de nenhum, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Usamos 8 carbonos, então a gente não esqueceu de nenhum deles, tá? Ah, e o nitrogênio? O nitrogênio não entra, né? Porque a gente está classificando os carbonos. E agora a gente vai classificar a cadeia. Como a gente viu, nós só estamos estudando as abertas por enquanto, né? Então a primeira classificação é cadeia aberta ou acíclica. Segunda classificação, ela é uma cadeia saturada ou insaturada, tá? Então, se ela apresentou uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos, ou seja, no meio de carbonos, ela é uma cadeia insaturada. Entenderam isso, gente? Sim. Sim, Sim. beleza, então. A outra situação agora, se ela é uma cadeia normal ou ramificada. Cadeia normal só tem carbono primário e secundário. Como a gente viu que nessa cadeia tem terciário, ó, então ela não pode ser normal. Ela vai ser o quê? Ramificado. Exatamente, ela será uma cadeia ramificada. Essa palavra ramificada vem de ramos, né? É como se você pensar num galho de árvore. Então você tem aqui o galho central, ó, aí faz uma ramificação para cima, outra para baixo, ó, faz outra ramificação aqui para baixo. Então ela é uma cadeia ramificada. E a última possibilidade é se ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea. Para ela ser uma cadeia heterogênea, ela tem que ter o heteroátomo, que é elemento diferente entre carbonos. Aí você olha para esse nitrogênio aqui e a gente pensa, será que esse nitrogênio é um heteroátomo? Não. Não. Por quê? Porque só tem um carbono. Ele só está Do, ligado com um do, carbono, né? aham. Ele não está no meio de carbonos. Ele está só ligado com um carbono. Então, se aqui, por exemplo, ó, em vez de ser hidrogênio fosse carbono, aí sim ele seria heteroátomo, tá? Mas não é. Então, a cadeia ainda continua sendo homogênea. Certo? Entenderam, pessoal?